Então vamos lá. Ao contrário do que muitos pensam, gente, insônia não é só não conseguir dormir, mas é também quando a gente demora para dormir, quando a gente dorme, tem muitos pesadelos assim durante a noite, e até mesmo quando a gente dorme, mas acorda muito cedo quando ainda está escuro, tá? Quando são 4, 5 da manhã, a gente acorda nesse horário e já não consegue dormir mais, né? E, indiferente do número de horas que você durma, né? O importante é a qualidade do seu sono. Isso é o mais importante. Então, a insônia não é somente a dificuldade para dormir, mas também quando a gente acorda descansado, quando a gente acorda com disposição, porque tem gente que dorme pouquíssimas horas, mas ela consegue realmente descansar, renovar o sono, acordar fresquinho, né? E já tem gente, por exemplo, que dorme 12 horas, né? E acorda todo ruim e não tem uma boa qualidade de sono. Então, isso também é insônia, gente. Então, e na verdade, como é importante uma boa noite de sono, não é mesmo? Quando a gente não consegue dormir bem, a gente, nossa, acorda de mau humor, irritado, passa o dia inteiro mal, e isso depois pode trazer outra série de enfermidades, gente. Isso pode trazer outra série de transtornos ao nosso organismo. Isso pode afetar, quando se transforma em algo muito mais crônico, pode afetar a saúde de todo o nosso organismo. Deixa eu ver aqui. Tenho insônia desde que me entendo por gente. Gente, pelo amor de Deus, como é que vocês conseguem viver desse jeito? Dormir faz mal até para os relacionamentos. A gente fica de mau humor, até no trabalho. Você chega xingando todo mundo, seu marido, sua esposa. É muito importante, gente, realmente a gente conseguir descansar durante a noite, né? Então vamos lá, pessoal. Uma noite mal dormida, logicamente, que afeta principalmente o humor e o fígado também. Depois nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso, tá bom? Sim, olha aqui, ó. Isso é muito curioso que ela comentou aqui, que eu vou falar sobre isso hoje. Deixa eu ver se eu consigo passar. A Lúcia, ela tá falando que ela começou a ter insônia, que acha que é por causa da menopausa. Eu vou explicar depois melhor isso aí para você, tá, Lúcia? Depois nós vamos falar sobre isso. É o último tipo de insônia que nós vamos falar hoje. Então, existem 4 tipos de insônias, né? E eu vou explicar e dar detalhes e sintomas de cada um deles, tá? Mas basicamente, apesar de serem 4, eles se dividem em 2 padrões, né? Um de excesso e outro de deficiência. De excesso de energia, tá? Aqui eu vou fazer uma pausa por se tem alguém novo aqui, simplesmente para dar essa explicação. E se você me acompanha também, talvez você não saiba disso. Então, ó, é, pelo nosso corpo, tá? Pelo nosso corpo, gente, e assim pelas nossas mãos, passam os micromeridianos, que são os canais de energia. E por esses canais de energia passa a energia que é o Ti, que é o que circula por todo o nosso corpo e pelas nossas mãos, no microsistema das mãos, certo? E tanto quando existe deficiência de energia, falta de energia, quando existe muita energia, isso causa desequilíbrios no nosso organismo, causa doenças e causa uma série de sintomas, né? Então, assim, só para que vocês entendam, para quem é novo e se você ainda não ficou claro esse conceito para você, ó, se houver deficiência de energia, falta de energia, isso vai causar o quê? A pessoa ela tende a ficar cansada, calma, mais calma, é uma energia muito mais tá? É uma energia mais para dentro, mais quieta. Agora, quando existe uma síndrome de excesso de energia, de muita energia, o que, que vai acontecer? Vai ter agitação, vai ter calor, vai ter yang. A energia yang ela é muito mais expansiva, é para fora. Só para vocês terem uma comparação, verão é yang, é agitação, aquela coisa. O inverno ele é yin, tá bom? Isso é muito importante que esse conceito fique claro aí para vocês, tá bom? Então, 2 síndromes no caso, existem 4 tipos de insônia, mas dentro desses 4, 2 são de excesso e 2 são de deficiência, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para que a gente consiga dormir bem, para que a gente consiga, prestem bem atenção, para que a gente consiga dormir bem durante a noite,
a gente precisa de uma boa circulação de sangue no nosso sistema nervoso central, isso é muito importante. E para a medicina chinesa, todos os órgãos que estão envolvidos com o sangue, eles vão influenciar na nossa qualidade de sono, ou seja, se a gente vai conseguir dormir com qualidade, se a gente vai conseguir descansar. Então, qualquer disfunção nesses órgãos que tem esse envolvimento com o sangue, qualquer disfunção neles podem causar insônia. Então, vamos ver quais são esses órgãos que têm envolvimento com o sangue, segundo a medicina chinesa. O primeiro deles, pessoal, é o nosso baço pâncreas, tá? O baço pâncreas é um órgão só, tenho repetido muito isso, mas sempre tem gente nova aqui, então vamos lá. O baço pâncreas é um órgão só para a medicina chinesa, ele é uma energia só, e uma das principais funções dele, ele cuida a produção de sangue, ele produz o sangue, tá bom? Então, esse é um dos órgãos, um dos primeiros órgãos envolvidos com a questão do sangue e que qualquer disfunção nele pode causar insônia. O outro órgão é o coração. O coração, o que ele faz? Ele mantém esse fluxo harmônico nos vasos, tá? Então, o coração, ele mantém esse fluxo harmônico nos vasos. O fígado, gente, ele distribui o sangue para onde existe demanda. Então, o fígado, ele vai distribuir sangue para onde o seu corpo precisa, para onde existe necessidade, para onde você... Por exemplo, um exemplo bem simples disso você vai lá, tá lá dando a sua corridinha, os seus músculos, eles vão ter uma maior demanda de sangue. Então, o fígado vai mandar sangue para lá, tá bom? E já o último órgão, que é o que tem relação com o sangue, mas de uma forma mais indireta, é o rim. O rim, ela tem uma relação indireta porque ele ajuda na matéria-prima da produção do sangue, né? Através da medula. E também, quando ele está com qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo de disfunção, vai causar outro tipo de insônia. Quando o rim ele tem energia desgastada, vai causar um tipo de insônia. Logo eu vou explicar, tá bom? Pessoal, ó, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Ao longo da live, tá? Se alguém entrou aqui pela primeira vez, ao longo da live, o que acontece aqui? Eu vou passar uma senha, tá? E essa senha vai permitir vocês baixar o PDF que a gente disponibiliza no final da live. Quando a live terminou, a gente vai colocar o link para vocês poderem baixar nos grupos do WhatsApp e no nosso canal no Telegram. Somente com essa senha vocês vão conseguir baixar esse material, certo? Por que somente com senha? Porque quem tem a senha é sinal de que participou da live, não faz sentido mesmo você baixar o PDF, você não vai entender quais são as características, quais são os sintomas de cada um dos tipos de insônia. Então, é por isso que vocês precisam também participar da live. Beleza? Dito tudo isso, vamos continuar então aqui, ó. Então, vamos entender melhor o que acontece com cada um desses órgãos, né? Para que vocês consigam ajudar os pacientes de vocês a dormir melhor, ou até mesmo vocês a dormir melhor, porque pelo que vejo aqui tem muita gente que não dorme bem, né? Então vamos lá, o que vocês precisam entender, quais são os sintomas, vamos ver qual o tipo de insônia que vocês têm e tomem nota, porque quando um paciente seu chegar no seu consultório dizendo eu tenho insônia, eu não durmo bem, e aí você não anotou tudo que eu falei na live, você não vai saber qual que é o protocolo que você vai aplicar nele. Preste bem atenção. Você conseguir identificar o que está causando a insônia no seu paciente é muito importante, porque somente assim você vai conseguir aplicar o protocolo correto e vai ajudar o seu paciente a dormir. Por quê? Porque você vai na causa do problema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vocês precisam identificar qual que é o tipo de insônia que ele sofre, tá? Isso é o passo mais importante, tá bom? Porque depois eu vou passar o protocolo para vocês, aí vocês vão saber qual protocolo realmente vocês vão ter que usar no paciente de vocês ou em vocês. Então, gente, anotem. São detalhes muito sutis, mas que depois vai trazer muita clareza para vocês, para aplicar o método de uma forma mais correta, para que ele seja mais eficiente. Então, vamos lá. Pegar o caderninho. Então, vamos começar pelo baço, tá? Ai, meu Deus, o que tem aqui? Ui, que estranho, saiu um aviso aqui.
Voltou, pessoal? Saiu um aviso aqui no meu celular, eu acho que era eu nem sei, eu acho que eu tenho a Oi ali, saiu um aviso, mas eu acho que travou a live, mas já voltou. Vamos lá, gente. Então vamos começar pelo baço pâncreas, que como eu falei antes, é considerado um órgão só porque ele tem uma energia só, tá bom? Então ele é responsável por produzir o sangue. Então vamos ver qual que é o tipo de insônia que tem relação com o baço quando ele está com alguma deficiência energética, que nesse caso é insônia por deficiência, tá? Por exemplo, quando a pessoa ela demora para dormir, quando ela deita e ela demora para dormir porque ela fica pensando na morte da bezerra, fica pensando, ai, amanhã eu vou ter que pagar essa conta, de manhã eu tenho que fazer isso, ou até mesmo quando ela está com algum problema, quando ela fica preocupada com algo, ela deita, mas ela não consegue dormir, tá? Porque ela fica perturbando a mente dela, que não é o momento para pensar esse tipo de coisa, porque à noite ela traz uma energia yin, uma energia de recolhimento. Então a gente precisa serenar os nossos pensamentos para poder dormir com qualidade. E aí, se a gente deita e fica perturbando a mente com esse tipo de pensamento antes de dormir, você não vai conseguir dormir, obviamente. Esse tipo de. É que são características, sabe, de pessoas que querem. De pessoas que se preocupam demais e querem resolver tudo ao mesmo tempo. Então, geralmente, esse tipo de pessoas, ela sofre com esse tipo de insônia, né? E o que acontece aqui, gente, é a preocupação, sabe? O excesso de pensamentos e a preocupação afeta o baço, porque a pessoa ela não consegue desligar a mente, ela fica de certa forma preocupada e essa preocupação vai afetar ao seu baço, ao baço do seu paciente, né? Então, nesse caso, a insônia é por deficiência, tá? A preocupação vai afetar a função do baço, ele não vai conseguir produzir o sangue, que é a função dele, e isso também, o que vai acontecer, ele vai acabar afetando a função do coração, que vai provocar uma deficiência de sangue no coração. Veja, o baço ele não tem sangue, tá? E aí ele não vai conseguir, no caso, é, ele não vai conseguir levar esse sangue para o coração e vai acabar afetando também este órgão. E no coração existem dois tipos de insônia, tá? Um por deficiência, tá? Mas a deficiência do baço e do coração, elas têm muito a ver, tá, gente? Porque elas têm uma relação muito íntima ali, mas eu vou falar só deficiência do baço, tá? A que eu vou falar hoje é o tipo de insônia que tem a ver com a agitação do coração. Já vocês vão entender melhor. Então, quando a pessoa deita, ela não consegue desligar a mente, ela fica preocupada com as coisas que ela tem para fazer, com as contas que ela tem que pagar. Então, essa pessoa ela tem dificuldade de pegar no sono. Ela deita, começa pensando, babá, um monte de coisa, e depois ela dorme. E aí ela dorme, tá? Mas certamente ela vai acordar cansada. Então, como que esse paciente, como que vai estar a sua língua nesse caso? Vamos lá. Deficiência de energia. Se existe deficiência de energia, logicamente também vai existir deficiência de sangue, porque lembre que o sangue e a energia elas circulam, são uma coisa só. Então, a língua do paciente ou a sua língua ela vai estar de um modo geral, tá, gente, sem avaliar cada uma das regiões, vai estar pálida, porque existe deficiência de energia. Então, essa língua ela não vai ter quase cor. E ela vai ter, possivelmente, se a pessoa ela se preocupa muito, a marca dos dentes aqui nas laterais da língua, certo? Essas marcas nos dentes na laterais nos indicam que o baço realmente tem uma deficiência energética muito grande. E essa pessoa, ela pode se sentir também inchada, ter as pernas inchadas, porque o baço não está conseguindo funcionar bem, ele não está conseguindo remover esse excesso de líquidos do corpo, e é por isso que a pessoa ela incha. Então, prestem bem atenção nos sintomas, gente. Eu espero que vocês estejam anotando, porque olha quantos detalhes que o seu paciente que você vai ter que perguntar para ele, para você realmente conseguir identificar se o tipo de insônia que ele tem é relacionado com o baço, tá bom? E essa pessoa também, gente, ela pode ter outros sintomas, tá? Que é uma coisa assim que acontece muito quando a pessoa ela tem uma deficiência energética no baço. Eu vou lá na cozinha, tá? Eu tô aqui trabalhando, vou lá na cozinha pegar algo, eu chego lá e penso, ai, o que eu ia pegar mesmo aqui na cozinha? Isso é um sinal de deficiência
no baço. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter lapsos de memória, sabe? Quando ela vai num lugar, assim, 2 segundos, eu preciso ir lá no banheiro pegar papel higiênico para só o nariz. Aí chego lá no banheiro e digo, o que, que eu ia pegar no banheiro? Então, a pessoa ela começa a ter lapsos de memória quando ela tem uma deficiência energética no baço, tá? E ela pode ter também dificuldade para se concentrar, do tipo, ela está no computador lendo algum texto, alguma coisa, e aí quando chega no final do texto ela fala, nossa, ela esqueceu tudo que ela leu, ela vai ter que voltar lá em cima e vai ter que ler tudo de novo. Por quê? Porque ela estava com a cabeça em outro lugar, não estava se concentrando naquilo que ela estava fazendo e naquilo que ela estava lendo. Então, esse é outro sinal que a pessoa pode ter quando ela tem deficiência energética no baço, tá? A pessoa ela pode ter ausência também de sede, de fome também. De fome nem sempre, tá? Vai depender. Mas de sede principalmente, né? Ela vai ter muito cansaço logo que acorda de manhã, sabe? Ela vai ter uma dificuldade muito enorme de levantar da cama, ela vai se sentir muito cansado, ela vai ter o corpo pesado, as pernas pesadas. Então, para resumir, além desses sintomas que eu falei, tá? Seu paciente, se ele tem esse tipo de insônia que demora para dormir, mas depois ele dorme, então esse tipo de insônia tem relação com o baço. E o que, que você pode, no caso, você vai precisar, obviamente, equilibrar o baço, tá? E assim, ó, gente, uma coisa muito importante também, antes de passar ali ó, o que você pode fazer e os pontinhos, o baço, ele é muito sensível à nossa alimentação. Ele, junto com o estômago, eles cuidam daquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere, né? Então, se você sobrecarrega o baço, isso pode piorar a sua insônia. Como que a gente sobrecarrega o baço? Comendo muitos doces, comendo muito trigo, tá? Se alimentando mal, comendo muito alimento processado, muito alimento embalado, e aí você vai orientar o seu paciente, logicamente, se você identificou que o tipo de insônia dele tem relação com o baço, então o que que vocês vão fazer? Vocês vão orientar aos pacientes de vocês que diminuam, obviamente, o consumo de trigo e de doces, até porque isso vai sobrecarregar o baço e vai causar também muita agitação. A pessoa ela vai ficar mais agitada. Gente, e assim, ó, uma coisa que eu falei, inclusive, com o pessoal da minha equipe, a gente estava falando anteontem, que um deles até comentou que o filho era muito agitado e que a filha era muito agitada, e até eu vou falar sobre isso agora. Ó, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, enfim, que ele demora muito para dormir, ele fica muito agitado à noite, ele não consegue dormir, o que que você vai fazer? Além de aplicar esses pontinhos, porque as crianças elas têm uma deficiência no baço que é fisiológica, natural. As crianças elas comem muito doce, sobrecarregam o baço, os pais dão chocolate, bala, tudo isso e tudo certo, gente. Não dá para abusar. Eu não estou dizendo para não comer, mas sim não abusar. Os pais eles precisam restringir o consumo de açúcar e de trigo dessas crianças, porque senão a criança ela vai ficar muito agitada, principalmente à noite, não vai deixar os pais dormir cedo e você vai ter muito trabalho para cuidar desse filho, principalmente se você dá muito doce para o seu filho. Tá bom? É legal, bala é legal, chocolate é legal, pirulito, enfim, tudo mais, mas não dá para abusar, gente. Até porque todos aqueles hábitos que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente paga o pato depois dos 40. Então, veja bem, se você não orienta o seu filho, se você não reeduca o seu filho para que ele coma alimentos saudáveis, alimentos que têm ti, que têm energia vital, e se ele começa a comer só comida processada, doces, trigo, glúten, quando ele chegar nos 40, ele vai pagar o pato por todos esses hábitos que ele fez ao longo da vida. Isso vai fazer com que ele envelheça mais rápido, com que ele tenha uma série de doenças. Então, se você tem uma criança em casa que não consegue dormir, que a noite fica agitada, você também pode aplicar esses pontinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Qual que é o pontinho que vocês vão aplicar aqui para ajudar a harmonizar, para trazer um pouco de equilíbrio ao baço? Deixa eu só ver aqui porque eu marquei 2. Vamos lá. Assim, ó, eu vou marcar aqui, beleza? Eu vou marcar aqui, mas lembrando que esse PDF, esse material exclusivo aqui, vocês vão receber também depois da live, tá?
o meu baço está aumentando de tamanho. Talvez você tenha abusado muito de trigo, de doces ao longo da vida, mesmo que você não tenha esse tipo de insônia, fazer esses pontinhos aqui, eles vão trazer um pouco mais de equilíbrio no seu baço, vão fazer com que ele funcione melhor. Logicamente, gente, que isso aqui são protocolos muito básicos, tá bom? São protocolos básicos, mas que eles ajudam. Então, vamos lá. Deixa eu ver quais são os pontinhos. Esses 2 pontos aqui, gente, eu uso para muita coisa. Porque eles cumprem um papel muito importante, eles trazem realmente mais harmonia e fazem com que o baço ele funcione melhor. Eu já ensinei ele em outras lives, deixa eu ver. Ó, eles estão aqui, para quem é aluno, depois eu vou passar tudo no PDF, gente, não se preocupem. Agora eu vou mostrar simplesmente, mas fiquem tranquilos que depois vocês vão receber o PDF. O primeiro ponto, ele fica nessa linha aqui do dedinho, logo no final da articulação, bem na linha, e o outro fica no meio. Eu não sei como botar a mão. Eu sempre falo que todos os dedos passam 3 linhas, no meio, na lateral interna, na lateral externa. Então, bem no meio, ó, um fica aqui e outro fica aqui embaixo, bem na linha. Somente esses 2, certo? Ah, então é por isso, Eliane. Esses pontos, eles vão ajudar. Logicamente que tem um protocolo. é, Assim, gente, ó, esses protocolos que a gente publica aqui são básicos, mas nada como algo que foi feito à medida para atender as necessidades do organismo de cada pessoa. Certo? A pessoa ela é diabética, tá? Ela está sofrendo com diabetes, tá? Mas vai depender dos sintomas e é aí que a gente vai aplicar um protocolo ou outro. Isso é muito importante. Você precisa entender o que está causando a diabetes no seu paciente, que nem sempre é a mesma causa. Isso pode mudar de uma pessoa para outra, mas tudo que a pessoa que sofre com diabetes, ela tem deficiência energética no baço. Então, Eliane, esses pontos aqui, eles vão te ajudar, tá bom? E outros pontinhos, gente, também, baço, fígado, rim e coração. Exatamente isso. São os 4 órgãos envolvidos com a insônia. Estou lendo os comentários aqui no YouTube também. Então, gente, além desses pontinhos aqui, como eu falei, existe muita agitação na mente, tá? De uma criança, ou se a pessoa está com a mente agitada antes de dormir, aí assim, ó, deixa eu ver, tem uma pessoa dizendo o que ela faz quando a pessoa tirou o baço. O órgão físico não existe, tá? Mas o órgão energético, ele continua aí, tá bom? Então, você pode aplicar esses pontos. Mesmo que você não tenha o órgão físico, o órgão energético, ele continua aí cumprindo a sua função, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver os comentários. Tá. Outra coisa, gente, que ajuda bastante... Ai, peraí que eu fiz aqui algo... Deu. Esse ponto daqui corresponde a esse ponto daqui, vai nos ajudar a acalmar, a serenar a mente, principalmente nas crianças, quando elas estão muito agitadas durante a noite, aí você vai, fazer o pontinho do seu filho e ajudar ele a dormir. Tá bom? Então, esse pontinho daqui, gente, ó, tem um que fica bem na ponta do dedo médio, é um pouquinho mais embaixo, tá? É mais ou menos nessa altura aqui do dedo, certo? Esse pontinho daqui ajuda a acalmar um pouco os pensamentos, a agitação mental, e vai ajudar com que a pessoa lá deite e pare de se preocupar com a morte da bezerra, com as contas que tem para pagar e com tudo que tem para fazer amanhã. Vamos lá que eu ainda tenho muita coisa para passar. Outro tipo de insônia, gente, é o tipo de insônia que tem relação com uma disfunção no coração. Como que é o tipo de insônia relacionado com o coração? A pessoa ela vai acordar várias vezes durante a noite e muitas vezes ela acorda assustada, sabe? Ela tá dormindo e acorda assim, muitas vezes durante a noite, né? E geralmente ela vai acordar assustada. Aquela pessoa que tem o sono leve, sabe? Que qualquer barulhinho, pum, ela acorda. Esse tipo de insônia tem relação com o coração. E aqui, ó, esse é um dos principais sintomas, tá? Mas não tem nada a ver, é uma coisa assim, que eu quero esclarecer. Se você acorda várias vezes durante a noite, mas é para fazer xixi, isso é outro tipo de insônia, tá? Quando a gente acorda, aliás, não é um tipo de insônia, é uma deficiência energética no rim. Quem acorda muitas vezes durante a noite, mas para fazer xixi,
isso é o rim dessa pessoa que está avisando que está com uma deficiência energética, tá? Eu estou falando do tipo de insônia que se relaciona com o coração, quando a pessoa acorda várias vezes durante a noite, assim que tem o sono leve, que qualquer barulhinho ela acorda, ou que acorda meio que assustada. Esse é o tipo de insônia que tem relação com o coração, tá bom? E o que acontece aqui? Essa insônia ela pode ser causada por fogo. Aqui no caso a gente está falando por excesso de energia, tá? Por fogo, por agitação também. Essa pessoa ela é agitada. Então, lembra que eu falei no começo, né? Que a gente dividia essas 4 tipos de insônias em excesso e deficiência. Aqui eu estou falando em excesso de energia no coração, tem fogo no coração, a pessoa ela fica agitada, ela. E quando o coração fica agitada, gente, a mente também fica agitada. Por quê? Porque o coração e a mente são uma coisa só. Para os chineses, o coração e a mente são uma coisa só. Então, se o nosso coração está agitado, tem muita energia yang ali, vai agitar a nossa mente também. E sempre que existe agitação mental, vocês podem aplicar esse pontinho de aqui. Andréia, todos os tipos de insônia vão estar no PDF, porém vai ter os protocolos, todos os detalhes, os sintomas e todos o que eu estou explicando aqui não vai estar no PDF. E você não vai conseguir aplicar de forma eficiente se você não prestar atenção quais são as características de cada um dos tipos de insônia, gente. Isso é muito importante, certo? É muito importante que você entenda o que causa cada uma delas, senão você vai aplicar qualquer um e esse protocolo não vai ser eficiente. Por quê? Porque você não conseguiu identificar a causa, certo? Então, por isso, tomem nota, gente. Quantas vezes é muito acorda? Quantas vezes é muito? Quando você acorda 4 vezes durante a noite, assim, né? Várias vezes. Ou quando você tem principalmente um sono leve, sabe? Que você escuta qualquer barulhinho e você acorda. Tá bom? Perfeito, anotando tudo. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá, gente. Como eu falei antes, sempre que existe fogo no coração, agitação, isso vai agitar a nossa mente. O tipo de pessoa que sofre com esse tipo de insônia é aquela pessoa que fala muito, sabe? Que é muito faladora, que você vai falar com ela, ela não te deixa falar. Ela tá lá, blá, 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 te contando, e aí engata um assunto e outro, e fala, 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 e você quer falar com ela, e ela não te deixa falar. Ela fala, fala, fala muito, é uma pessoa que você vê que tem uma mente muito agitada. Geralmente, esse tipo de pessoas, elas têm muita agitação no coração, então, geralmente, elas têm um sono muito leve. E aqui, o que você precisa fazer com esse paciente aí? Você precisa harmonizar o coração, você precisa equilibrar o coração. E quais são os pontinhos que nós vamos aplicar aqui? Ó? Vamos lá. São, para quem é aluno, aqui eu vou dar mais uns pontinhos, porque essa pessoa vai realmente precisar um pum para poder dormir melhor. Então é por isso que tem mais pontos aqui, gente. Parei, ó. Não se preocupem que isso vai estar no PDF, no protocolo que está na mão. Obrigada, Carmen. A Carmen está elogiando a explicação aqui. Eu sempre procuro explicar tudo de uma forma bem simples para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento, né, em medicina chinesa, acupuntura, ela consiga entender. Então, vamos lá. O protocolo aqui, deixa eu ver se o YouTube está vendo. São esses pontos, esquece esse, tá? Esses aqui, que tá aqui, no dedo médio, tudo isso vai estar no PDF. Vocês vão conseguir localizar melhor esses pontos na mão do seu paciente e na sua, quando vocês olharem para o PDF, tá? Esses pontinhos daqui e mais esse ponto daqui, tá? Que é esse pontinho daqui, que fica na lateral, bem também onde termina a articulação. Esse ponto aqui tá no micromeridiano do coração. Então, esse protocolo aqui tem mais uns pontinhos. Vai ajudar a que a pessoa serene um pouco a mente, que ela acalme um pouco essa agitação, certo? E como eu falei antes, gente, para você realmente conseguir chegar na causa do problema do seu paciente, ou até mesmo na sua, você precisa mapear bem isso para que esse protocolo ele seja eficiente. Você vai lá, identificou, a pessoa ela tem todo o sintoma, pum, 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 esse é o sintoma coração. Você vai aplicar esse protocolo, ele vai resolver. Por quê? Porque você foi na causa.
Importante, isso é muito importante. Gente, uma coisa que gera muito fogo no coração, e agora todo mundo vai dizer, ixi, uma coisa que gera muito fogo no coração e na mente é o quê? Quando a gente deita na cama, pega o celularzinho e fica ali, ó, no Instagram, no Facebook, ali olhando, isso gera muito fogo. Essas luzes, elas vão gerar esse fogo na nossa mente, principalmente. Então, assistir televisão e ficar ali no celular, ali olhando, sei lá, olhando coisas na internet, né? Ficando navegando na internet, isso não é bom, principalmente quando você está se recolhendo para dormir, porque a noite, gente, a noite ela tem energia yin. A energia yin é como? É uma energia calma, é uma energia que a gente precisa se recolher, acalmar a respiração, a nossa mente. A gente vai lá e deita, fica ali navegando na internet, assistindo videozinho no YouTube. Esses estímulos luminosos, eles vão aumentar a energia yang e a pessoa vai ter dificuldades para dormir. Então, tira o celular do seu filho também à noite, ele vai resmungar, mas é necessário para que ele tenha uma boa qualidade de sono. E você vai orientar isso aos seus pacientes também. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que estamos de tempo. Vamos lá, que ainda dá tempo. Bom, vamos ao tipo de insônia agora. Gente, no final eu vou voltar um pouco e vou responder algumas perguntas, tá? Porque como eu tenho falado, o Insta chega uma hora, eu acho que, né? Uma hora e eles estão cortando as lives, então não vou arriscar de não passar tudo para vocês. Obrigada, Regina. Existe uma sequência de aplicação nos protocolos? O Antônio está perguntando aqui. Na verdade, gente, na acupuntura sistêmica, a gente começa sempre pelos pontos de cima, tá? Não é que exista uma sequência, mas eu gosto também de começar pelos pontos de cima e depois eu desço. Então, não é que vai fazer diferença, às vezes faz, porque começa a movimentar a energia, tá? Mas não é que existe uma sequência, tá bom? Então, vamos a outro tipo de insônia que tem relação com o fígado. Bom, como eu falei no começo da live, gente, o fígado, uma das principais funções dele é de distribuir sangue para onde existe demanda, certo? Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio no fígado, além de ficar muito irritadinha, estressadinha, né? Vai ter o tipo de insônia que ela vai ter muitos pesadelos, ela vai ter sonhos estranhos à noite, sabe aqueles sonhos meio estranhos que você diz, nossa, nossa, que sonho mais estranho. Quando ela tem uma disfunção no fígado, ela vai ter esse tipo de insônia. Ela vai até dormir, mas ela vai passar a noite inteira sonhando com coisas desagradáveis. Ela vai sonhar muito. Ela vai passar a noite inteira, basicamente, sonhando com coisas ruins, e aí, muitas vezes, o que acontece, quando ela acorda, ela tem aquela sensação de que aquilo realmente aconteceu. Sabe quando você acorda e fica com aquela sensação ruim que esse pesadelo realmente aconteceu? Então, esse tipo de insônia, ela tem relação com o fígado. Isso está relacionado a uma agitação no fígado, porque existe calor no fígado, existe energia yang no fígado. E, além desse tipo de insônia, gente, outro sintoma que o seu paciente vai ter, essa pessoa, ela vai, como eu falei antes, né, vai se irritar com muita facilidade, vai se estressar com muita facilidade, ela vai ficar um pouco agressiva, né, todos esses são sintomas do fígado quando ele está em desequilíbrio. Ela pode ter problemas de visão também, ela pode não enxergar direito, ela vê que a visão dela está embaçada, ela pode ter dores musculares também. E sabem por que ela pode ter problemas de visão e dores musculares? Quem é aluno já deve saber, já deveria saber isso, e eu tenho certeza que meus alunos sabem. E quem me acompanha aqui também deve saber. Qual que é a relação do fígado com a visão e com os músculos? Por que a pessoa vai ter dores musculares e problemas de visão? Porque, na verdade, gente, o fígado, ele se manifesta nos nossos músculos e nos nossos olhos. Os olhos são a porta do fígado, tá? Então, qualquer desequilíbrio, qualquer doença, qualquer sintoma nos olhos e nos músculos tem relação com o fígado. Por exemplo, tudo que a pessoa que sofre com fibromialgia, ela tem uma disfunção no fígado. Inclusive, até hoje eu lembrei dela. Hoje não, minto, ontem, a Olga Sueli, que é uma aluna,
ela sofre com fibromialgia, tá? E depois que ela tratou o fígado dela, prestem bem atenção, gente. Fibromialgia, todos sabem que, segundo a medicina ocidental, é uma doença que aqui no Ocidente eles dizem que não tem cura, tá? Para nós, a fibromialgia ela tem cura, porque é uma disfunção energética no fígado. A Olga Sueli, aluna minha, quando ela tratou o fígado dela, ela conseguiu reduzir 70% as dores musculares causadas pela fibromialgia. Por quê? Porque a gente tratou o fígado. Logicamente que ela já vem com isso há muito tempo, é algo muito crônico, então ela precisa repetir esse tratamento para que ela consiga realmente equilibrar o fígado, curar o fígado dela. Bom, vamos continuar. Então, o tipo de insônia que é gerada pelo fígado é quando a pessoa ela tem muitos pesadelos, ela tem sonhos estranhos e ela vai acordar certamente muito cansada, também vai passar o dia inteiro cansada, estressada, irritada. Ela pode ter também outros sintomas, dor nas têmporas e nos olhos também. É o tipo de dor de cabeça que dá nas têmporas e nos olhos e, logicamente, essa pessoa pode sofrer também com enxaqueca, que é outro sintoma que tem relação com o fígado. E vamos ver quais são os pontos aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui que eu tenho o PDF, que eu não sei quais são o do coração, do coisa eu lembro. Mas deixa eu ver quais são do fígado que eu separei. Ah, tá, esses dois. Eu vou marcar nessa mão aqui, porque senão vocês vão confundir. Mas vocês vão receber no PDF, então tudo tranquilo. São dois pontos que eu gosto muito no fígado. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Ó. São dois pontinhos, ó, que eles ficam aqui no dedo mindinho, tá? Meio que na lateral. São dois pontos que eles ajudam muito a harmonizar a função do fígado. Não se preocupem, gente, porque isso aqui vocês vão receber no PDF, tá bom? Ah, e tem mais um também, que eu lembro que para esse aqui eu tinha marcado 3. Esse aqui também é muito importante, que é o que fica um pouquinho mais embaixo. Vou ver se eu consigo mostrar para os dois. Para o YouTube aqui, ó. Esse aqui que fica bem na linha aqui dessa articulação, também vai ajudar muito a harmonizar a função do fígado. O seu paciente ele vai dormir melhor, vai acalmar essa energia yang, esse fogo no fígado, né? Esse pontinho aqui, gente, ele ajuda muito a acalmar a irritabilidade, ajuda muito quando a pessoa está muito irritada. Na verdade, esses dois aqui, eles ajudam muito quando a pessoa está muito irritada. Então, faz com que a energia ela volte a circular, tá bom? Então, a pessoa vai acalmar essa energia yang, essa irritabilidade. A gente vai trazer um pouco mais de energia yin para esse órgão, vai trazer um pouco mais dessa energia calma, para que ela consiga dormir melhor, para que ela fique menos irritada, menos estressada, né? Então, gente, o paciente também aqui é muito importante. O paciente ele precisa cuidar também dos hábitos. Não adianta, você vai lá, faz o protocolo, e aí ele continua lá com maus hábitos alimentares, por exemplo, comendo muitas frituras, muitas gorduras que vão sobrecarregar o fígado, vai comer muito alimentos de essência quente, vai fumar, vai beber álcool, tudo isso vai causar ainda mais calor no fígado, vai causar mais agitação nesse órgão e ele vai continuar tendo esse tipo de insônia. Outro tipo de alimento que você vai aconselhar o seu paciente, ou você mesmo, se você tem esse tipo de insônia, é que ele evite o máximo o consumo excessivo de café, chá preto também, que tem muita cafeína, né, álcool, logicamente, e alimentos de essência quente. Hoje eu não vou falar aqui sobre a essência dos alimentos, já fiz uma live falando sobre isso. Posso até repetir essa live, tá bom, gente? Então, quando a pessoa ela guarda muito as emoções também, quando ela guarda muita frustração, quando ela não coloca para fora, isso vai também causar muito calor no fígado. Isso pode causar esse tipo de insônia, assim como muitos pesadelos. Então vamos lá, gente. Vamos ao último tipo de insônia, que é o que tem relação com o rim. Rita, quem tem labirintite geralmente está relacionado a uma disfunção no fígado, tá bom? Vamos lá. O último tipo de insônia é o que tem relação com o rim, gente. Olhem, como eu tenho falado já em muitas lives e muito eu falo sobre o rim é o órgão que armazena a nossa energia vital. Essa energia ela é muito importante.
O rim, ali está armazenado aquilo que herdamos dos nossos ancestrais, a carga genética que a gente herda dos nossos pais, ali está a nossa energia vital. E quando a gente não cuida bem desse órgão, certamente a gente vai acabar envelhecendo com menos qualidade, tá? A gente vai envelhecer, inclusive, mais rápido, mais cedo, quando o nosso rim ele está com deficiência energética. E, assim, ó, tem coisas muito simples que a gente pode fazer para não sobrecarregar o nosso rim, por exemplo, beber água. Gente, beber água é uma coisa tão simples. Então, quando você não bebe água, você vai prejudicar a função do seu rim. E, aliás, pode prejudicar, não, com certeza vai prejudicar a função do seu rim, o funcionamento do seu rim. Isso vai te causar uma série de problemas de saúde e, inclusive, vai desgastar a energia do rim, você vai ter esse tipo de insônia, você vai envelhecer mais rápido, os seus ossos, eles vão ficar mais frágeis também, seu cabelo pode cair, seu cabelo vai ficar mais branco, tudo isso por causa que você não bebe simplesmente água, e, logicamente, que tem outros hábitos de vida também que vão causar essa disfunção energética no rim. Por exemplo, quando você não faz atividade física, quando você tem uma vida muito sedentária, quando você se estressa muito, também afeta muito a função do rim. Então, essas são coisas que você vai orientar o seu paciente também, para que ele não desgaste a energia do rim, para que ele não tenha deficiência energética, tá? Porque realmente é um órgão que a gente precisa cuidar muito, gente. Porque dele, do rim, depende quanto vamos viver, como vamos viver, se a gente vai envelhecer com qualidade, tudo isso depende do nosso rim. Então, vamos ver qual que é o tipo de insônia que tem relação com este órgão. Isso é muito comum nas pessoas idosas, tá? A pessoa, ela deita, ela dorme, mas ela acorda muito de madrugada quando ainda não amanheceu, lá pelas 5 da manhã, e muitas vezes até pelas 4 da manhã. É por isso que as vozes, os vovôs e as vovós, eles acordam muito cedinho, gente. É porque o rim é uma energia, gente, que na verdade é assim, ó. O rim é uma energia, a gente nasce com uma carga energética e o rim é uma energia que vai se desgastando. Então é normal chegar aos 70 anos, aos 75, até mesmo 60 anos, com menos energia. Então, o rim ele vai ficando frágil ao longo dos anos. E é por isso que as pessoas idosas, pessoas com mais idade, elas começam a acordar muito cedo. Elas até dormem, até descansam, mas elas acordam muito cedo e já não conseguem mais dormir. Então, o tipo de insônia que tem relação com o rim é quando a pessoa acorda muito cedo, quando ainda não amanheceu, bem de madrugada, e ela já não consegue mais dormir. Por quê? Porque certamente ela desgastou a energia dela durante a vida, com os hábitos de vida dela, e aí é normal que essa energia ela não se repõe, tá, gente? Essa energia ela não repõe. Então, ao longo da vida, a gente só desgasta a energia, e quanto pior são nossos hábitos de vida, mais a gente desgasta a energia do rim, e aí mais rápido a gente vai envelhecer. E eu não sei vocês, mas eu não quero envelhecer rápido, né? Então, é por isso que eu cuido muito bem do meu rim. E o rim, na verdade, gente, ele tem uma perda natural de energia, né? A gente envelhece e o rim, ele envelhece junto também, já tem uma perda natural, mas o que a gente não pode fazer é acelerar esse processo, certo? Não pode acelerar esse processo de envelhecimento com os hábitos que eu falei antes. Beber água, não se estressar tanto, fazer atividade física, porém, muita atividade física, principalmente quem faz muita musculação, levanta muito peso e abusa disso, também desgasta a energia do rim, tá? Então, você não pode levar uma vida sedentária. E para quem abusa do sexo, gente, também desgasta muito a energia do rim. E como que a gente pode saber se abusou do sexo na noite passada? Quando a gente acorda com dor na lombar, isso quer dizer que você abusou do sexo. Quando a gente abusa do sexo, a gente também desgasta muito a energia do rim, tá bom? Então vamos lá, esses hábitos também você vai conversar com o seu paciente, você vai orientar que ele também precisa cuidar disso para que a energia do rim dele não se desgaste, para que ele não envelheça, né? Estou com 55 anos, a Tânia está falando, e eu estou assim, principalmente depois do câncer. Certamente,
a energia do seu rim, Tânia, deve ter ficado com uma grande deficiência energética. Então, esses pontos aqui que eu vou te passar, e principalmente o chá de gergelim preto. Já vou falar, eu sempre falo muito sobre o chá de gergelim preto, gente, ó. Só deixa aqui, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, porque senão eu começo a falar, e quando eu me disperso, passou 1h30, a live terminou, eu não consegui passar tudo. Então, vamos lá, eu já vou passar os pontinhos. Ó, uma coisa que é muito importante também, gente, ó, outros sintomas que a pessoa pode ter quando ela tá com essa deficiência energética no rim, é que ela vai se sentir muito cansada, mas já aqui já é um cansaço muito mais do que no baço. Quando o nosso baço ele está com deficiência energética, a gente fica cansado. Quando o nosso rim está com deficiência energética, a gente parece que fica arrastando corrente, sabe? Aquela coisa assim, ó, de muito cansado, é uma exaustão. Então, esse tipo de cansaço é um sinal de que o rim ele está com uma deficiência energética muito grande. É literalmente, parece que a gente está arrastando corrente, sabe? A pessoa anda se arrastando e isso vai piorando se você não cuida do rim seu e do seu paciente, tá bom? E pode vir acompanhado também com dor na lombar. Quando a gente está com dor na lombar, é o nosso rim que está reclamando ali. Então, quando o seu paciente fala, eu não consigo dormir, eu ando me sentindo muito cansado, eu ando com dor na lombar, o que você vai fazer? Você vai saber que a causa desse tipo de insônia está no rim, você vai aplicar esse protocolo, você vai aconselhar ele que cuide daqueles hábitos que nós já falamos, principalmente beber água, e também, então vamos lá, vamos ver quais são os hábitos que você vai falar para ele para cuidar do rim dele. Primeiro, beber água. Segundo, que ele faça atividade física, às vezes somente uma caminhadinha, gente, isso já resolve. Terceiro, tomar chá de gergelim preto. É muito simples, já tenho falado muito sobre isso, para não ficar repetitivo, para quem está aqui toda semana. Quem tiver interesse em saber como que prepara esse chá, depois eu faço um history melhor. Depois eu faço um history e eu ensino vocês a preparar o chá de gergelim preto. Tudo que é alimento preto, gente, o feijão preto, eles ajudam a tonificar a energia do rim. Vocês já perceberam que o feijão ele tem formato de rim? Então, olha como a natureza ela é perfeita. O feijão, ele ajuda a tonificar a energia do rim. Então, coma bastante feijão, qualquer tipo de feijão, toma chá de gergelim preto, dá umas caminhadinhas, né? Isso já vai ajudar muito a harmonizar a energia do rim. E uma característica muito importante, gente, de quem tem o rim com deficiência energética, essa pessoa ela tende a ser um pouco insegura, tá? Ela tem muito medo, porque o rim, a emoção do rim é o medo, certo? Então, essa pessoa ela vai ser um pouco insegura, ela não vai ter essa força, essa determinação, assim, para tomar decisões, ela não vai ter coragem. Muitas vezes, quando ela tem que escolher entre algumas coisas, ela não vai ter. Ela tá com uma situação ruim na vida dela, tá? Ela tá vivenciando uma situação ruim. E aí ela não vai ter essa coragem para tomar essa decisão. Isso também é o rim. O rim é o que nos dá essa força, o rim é o que nos dá essa coragem. Então, quando a pessoa tem deficiência energética, ela também pode ter esse sintoma, que é um sintoma, na verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o pontinho aqui que eu separei para ajudar vocês a dormir melhor, se você tem esses sintomas? É só um ponto, tá, gente? Esse ponto ele vai ajudar junto com aqueles hábitos que eu passei para vocês, que é aqui esse ponto daqui que tá no dedo mindinho. E para quem é aluno, gente, também pode aplicar o aquecedor inferior, tá? Ó, só esse pontinho daqui já vai ajudar, gente. E o que vai ajudar muito, mas muito o seu paciente é realmente que você peça para ele tomar o chá de gergelim preto 2 xícaras por dia, já ajuda bastante. Isso, insegurança, tipo, quando a pessoa ela é muito insegura, isso geralmente tem relação com o rim dela, tá? Aí você pode ver também se essa pessoa, como que tá o estado de saúde do rim dela, aqui, ó. Se a pessoa ela tem muitas olheiras marcadas, batata. O rim dela certamente tem alguma disfunção energética,
tá bom? Então, todos esses sintomas você vai olhar para o seu paciente, você vai perceber e você vai conseguir chegar na causa, gente. São muitos sinais que a gente olha para o corpo do paciente, mas dessa forma você realmente consegue chegar na raiz do problema e consegue ajudar o seu paciente melhor a aplicar um protocolo e realmente curar aquilo que está causando aquele problema nele, tá bom? Então, vamos lá. Ai, nossa, quem tá falando aqui? Ó, anotem a senha. A senha para baixar o PDF, que eu não coloquei o link ainda nos grupos, tá, gente? Eu não coloquei o link nos grupos e nem no Telegram. Só depois da live vocês vão conseguir baixar. A senha é quero dormir. Logicamente, tem muita relação aqui com o assunto de hoje. Então, a senha é que não vou escrever na testa hoje, porque é muito longo, eu não vou escrever, não vou conseguir escrever. Na live passada, eu escrevi a senha na testa. Assim, ó, a senha é quero dormir e tudo junto com minúscula. A senha, vou repetir, e não vem me dizer depois que anotou num papel, que anotou na mão, que anotou não sei aonde e você perdeu a senha. Eu vou passar a senha aqui. Quem anotou, anotou, e quem não, sinto muito, tá bom? E não adianta ficar bravo, depois teve gente que ficou bravo comigo, tá? Porque eu estou dando a minha palavra que eu não disponibilizo a senha, somente aqui na live e para quem está participando ao vivo. Então, se eu der para as outras pessoas que não estão participando, eu não vou estar cumprindo a minha palavra, tá bom? Então, a senha é quero dormir tudo junto e com minúsculo, tá bom? Sim, Lídia. A senha é quero dormir tudo junto e com minúscula. Então é isso aí, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu queria passar para vocês aqui hoje. Eu acho que não. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Vamos responder algumas perguntinhas aqui, pessoal do YouTube. Vamos lá. Se tem alguma dúvida aqui do Instagram, pessoal, coloquem, por favor. Ó, tenho feito autoaplicação. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui, ó. Consigo. Exibir? Não. Ah, não. Esse comentário não. Eu queria jogar esse aqui da Rosana. Ó, olha que legal a Rosana aqui, ó. Eu tenho feito autoaplicação deste método e no meu mocinho e tenho amado, maravilhoso. Gratidão pelos ensinamentos. É um prazer compartilhar este conteúdo com você, gente. Olha, eu tô craque nas lives. Tô até conseguindo puxar os comentários aqui, ó. No curso que você faz, você oferece material para imprimir ou existe algum material publicado que trata a metodologia de análise? Antônio, sim, no meu curso, além que tem um monte de vídeo aulas lá e cada aula tem um PDF que a gente disponibiliza, todo esse material que a gente oferece no curso você pode imprimir e ter ali se você prefere, tá? Tem gente que prefere ter o material ali disponível toda hora, então todo o material que está no curso, os PDFs, você pode imprimir, tá? E as aulas você pode assistir quantas vezes você quiser. Gente, por sinal, ó, que bom que eu li isso aqui, ó. Na semana seguinte, dia 29, que dia cai? 29, anotem aí no calendário, dia 29, quarta-feira, eu vou fazer a imersão. A imersão ela vai se chamar Direto ao Ponto. Essa imersão vai ser isso aqui que vocês estão tendo o privilégio de ter esse conteúdo aqui que tem muito valor. Na quarta-feira, no dia 29, eu vou fazer uma imersão e eu vou dar realmente um curso, tá? Para quem estiver ali ao vivo e participar, é um curso, vocês vão conseguir realmente aprofundar, para que vocês consigam ainda. Eu vou ensinar, na verdade, as 3 etapas, tá? Eu vou ensinar as 3 etapas que eu uso para que vocês consigam identificar as causas de qualquer problema de saúde. Então, nessa imersão que vai acontecer na quarta-feira seguinte, não vai ter live, vai ter imersão. Eu vou ensinar as 3 etapas que eu utilizo e que eu ensino aos meus alunos para que eles consigam chegar na causa do problema de saúde. Certo? Ah, para poder se inscrever, tá? Para poder participar da imersão, vocês precisam se inscrever no link que no meu Instagram tá na bio e aqui no YouTube eu vou colocar na descrição dos. Tem como colocar nos vídeos? Depois eu vejo. Mas, ó, pessoal do YouTube, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá que vai ficar mais fácil. Vai lá, me procura no Instagram, ou no Facebook, @ACM Sem Agulhas,
eu vou disponibilizar esse link para você poder participar da imersão, direto ao ponto, e aí você vai poder assistir. Mas eu aconselho vocês, gente, que vocês entrem no meu canal no Telegram ou nos grupos do WhatsApp, que também está no link que a gente colocou na bio, tá? Então lá, assim vocês são avisados, por exemplo, você está lá na sua casa, nossa, esqueci que hoje tem live, pum, aí você recebe uma mensagenzinha dizendo, Ali está ao vivo, e aí você lembra, tá? Então é por isso que é importante que vocês entrem nos grupos do WhatsApp, é para que vocês sejam lembrados disso, tá? Tem que pedir desculpa não nada, Antônio, pela carta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A energia do rim vai se desgastando, os idosos dormem cedo e acordam cedo, por isso que... Ó, a Aranja está colocando um pequeno resumo aqui, ótimo. Deixa eu ver. Preciso aprender tudo, necessito aprender para ver tratar o caminho, a causa... Tico, você é terapeuta? Você trabalha na área da saúde? Gente, quem é terapeuta, quem trabalha com atendimentos e ajudando pessoas, precisa realmente entender o que está causando isso no paciente de vocês, porque muitas vezes o que eu percebo, gente, a pessoa vai lá no sintoma. O que é o sintoma? É uma dor. A pessoa está lá com uma dor no joelho e ela vai lá e se foca somente no joelho. E o que está causando a dor do joelho está muito mais embaixo. Então, com isso que vocês estão aprendendo aqui, vocês conseguem realmente identificar o que está causando aquele problema de saúde no seu paciente. E somente assim você vai conseguir ajudar ele. Senão, ele vai voltar na semana seguinte, porque você não conseguiu resolver esse problema dele. E o que vai acontecer depois? Ele vai lá e vai procurar outro profissional. Por quê? Porque você não está conseguindo resolver esse problema nele. Certo? E uma vez uma terapeuta, ela me falou, mas se eu consigo ajudar ele logo de cara, em 2, 3 sessões, ele não vai voltar mais no meu consultório. Olha só, eu não vou nem falar o nome dessa terapeuta, tá? Mas olha só o comentário dela. Gente, pelo amor de Deus, se você vai lá e consegue curar o seu paciente, sendo que ele já passou por muitos profissionais, ele vem no seu consultório, você vai lá com 1, 2, 3 sessões, você já de cara identifica a causa, você cura ele, você acha que a próxima vez que ele não tiver outro problema de saúde, ele não vai te procurar, ele vai te indicar para todo mundo, ele vai te indicar para a mãe, para fulano, para todo mundo que ele falar, ele vai dizer, gente, eu fui a 10 profissionais, ninguém conseguiu resolver o meu problema de saúde. E eu fui lá na fulaninha de tal, ela conseguiu resolver. Eu saí já da primeira sessão bem e fui a única que conseguiu realmente me dizer o que estava me causando aquilo. Então, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho, tá? Se antes você resolvia esse problema e até mesmo se resolvia em 10 sessões, talvez agora você consiga resolver em 2, 3 sessões. Entende, gente? E isso, se você conseguiu realmente identificar o que estava causando aquele problema de saúde no seu paciente. É lógico, se a gente consegue realmente ajudar os pacientes, a próxima vez que ele tiver qualquer coisa, ele vai voltar. E ele vai te indicar para muitas pessoas, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ele acorda à noite para urinar, tem fibromialgia, tem a língua com marcas de dentes, língua inchada. Língua inchada é porque o líquido ele não está, os líquidos eles não estão fluindo no organismo, tá? Ixi, então, ó, vamos lá, Taline, ó. O seu paciente ele tem agitação mental, tá? Ponta da língua vermelha, coração, fogo no coração, tem deficiência energética no baço, tá? E fibromialgia. Veja como que está as laterais da língua do seu paciente. Se está vermelho, porque também existe fogo no coração. Então, você precisa o quê? Tratar o fígado, o baço e o coração do seu paciente, tá bom? Começa pela fibromialgia, pelo fígado. Que o fígado ele já vai harmonizar os outros órgãos e a fibromialgia, gente, esse paciente ele deve ter certamente muita dor. Então, começa pelo fígado, tá, Taline? Terapias naturais, deixa eu ver se tem mais algum. Nossa, quanto comentário, que legal, gente. Parei, vamos lá. Exatamente. A senha é quero dormir, gente. Quero dormir, tudo junto e com minúsculo, certo? A senha para baixar o PDF, que a gente vai colocar nos grupos do WhatsApp agora, daqui a pouquinho, é quero dormir e tudo junto, tá? Como que eu faço para entrar nesses grupos do WhatsApp?
vai lá no meu Instagram, ali no nosso perfil, o único link que tem, você tem os linkzinhos ali, ó, para se inscrever na imersão, para formar parte dos grupos do WhatsApp, para entrar no meu canal no Telegram, tá? Então, tudo isso tá lá no meu Instagram. Quem tá no YouTube, como que faz para me localizar no Instagram? Coloca lá, @ACM, sem agulhas, aí vai aparecer uma fotinho minha, e aí vai ter o meu perfil, tá bom? Então é isso aí, gente. Então tá. Mais alguma pergunta? Vou encerrando aqui. Chá de. Não, gergelim preto, Arianja. Gergelim preto, tá? Gergelim preto. É o chá de gergelim preto que vai tonificar a energia do seu rim. Todos os alimentos pretos também vão ajudar a harmonizar a energia do rim, tá bom? Feijão preto e todos os tipos de feijão também. A língua está esbranquiçada, tá falando aqui a Tico. Muita saburra branca ou o corpo da língua está branca? Porque aqui nós temos várias síndromes diferentes. Quando a pessoa está com saburra muito branca, quer dizer uma coisa, que existe frio. Quando ela está com a língua, o corpo da língua pálida, quer dizer que ela tem uma deficiência energética. É uma deficiência energética porque o Qi e o sangue não estão chegando, e certamente essa pessoa ela deve ter um grande cansaço, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Já já a gente vai colocar o PDF ali nos grupos e no Telegram. Regiane, o seu filho pode dar sim, mas dá só uma xícara, tá? Dá só uma xícara por dia. Gente, por sinal, teve uma aluna que comentou que o chá de gergelim preto não fez bem para ela. Pode acontecer, tá? Não é normal, não é comum, mas pode acontecer. Ela percebeu que esse alimento não estava fazendo bem para ela, então para de tomar. Se você começa a tomar, mas não é uma coisa normal. Para a maioria das pessoas faz bem, tá bom? Mas de vez em quando pode acontecer. Como seu filho tem 12 anos, dá bastante feijão para ele, tá? E se ele quiser, se você conseguir com que ele tome uma xícara de gergelim preto por dia, tá bom? E faz ele beber água também, é muito importante. E acostuma ele a beber mais água. Acostuma ele a beber mais água, tá bom? Não tem cafeína, Rita. Não tem cafeína esse chá, tá bom? Quantas vezes ao dia tomar o chá? 2 vezes por dia, 2 xícaras, ou você toma uma vez por dia, sempre longe das refeições. Tá bom, pessoal?